Eu nunca imaginei que um simples brinquedo de criança pudesse deixar uma marca tão profunda na minha vida. Hoje, eu tenho mais de 3 décadas de idade, mas tudo aconteceu quando eu tinha apenas uns 10 anos, lá por volta do ano de 1996. Eu cresci numa cidade pequena, do interior do Paraná, num bairro onde quase todo mundo se conhecia e onde as ruas eram tão silenciosas à noite que qualquer barulho estranho parecia ecoar pela casa inteira. Minha família era simples. Meu pai trabalhava como ajudante de caminhão e minha mãe cuidava de mim, da casa e da minha irmãzinha recém-nascida. Eu dividia a cama de casal com ela, porque minha mãe tinha medo de deixá-la sozinha no berço. E era ali, naquele quarto pequeno e abafado, que eu viveria uma das experiências mais perturbadoras da minha vida. Naquela época, eu tinha uma boneca chamada Maribel. Era uma boneca de pano e plástico, daquelas com os olhos grandes de vidro que fechavam quando você deitava e abriam quando a deixava em pé. Eu adorava aquela boneca, embora sempre tivesse achado o rosto dela meio estranho, como se expressasse emoções que eu não conseguia compreender. Maribel dormia no berço ao lado da cama onde eu ficava com minha irmã. Naquela noite, como tantas outras, eu me deitei cansado, depois de brincar o dia todo na rua. Minha mãe apagou a luz, deixou só a claridade fraca do corredor acesa, caso eu precisasse levantar, e então tudo ficou em silêncio. Eu me lembro de ter dormido de lado, virado para o berço. A luz que vinha do corredor iluminava metade do quartinho de forma suave, mas o suficiente para eu enxergar o contorno das coisas. Em determinado momento da madrugada, acordei sem motivo aparente. Abri os olhos devagar e, por um instante, fiquei observando o breu misturado com aquela luz pálida. Quando meu olhar se ajustou, meus olhos foram direto para o berço. E ali, parada como sempre, estava a boneca Maribel. Até aí, tudo normal. Ou ao menos deveria. Piscando devagar, eu virei o rosto no travesseiro e, por impulso, tornei a olhar para o berço. Foi aí que meu coração gelou. A boneca não estava mais lá. Ela não estava sentada no colchão do berço, como sempre. Ela estava de pé, ao lado da cama, tão perto que parecia que tinha se materializado ali, em silêncio absoluto. Meus olhos arderam, meu corpo congelou de imediato e minha respiração ficou presa no peito. Eu não conseguia entender o que estava vendo. Durante alguns segundos, tentei convencer meu cérebro de que aquilo era um sonho, um susto, uma confusão da minha cabeça. Mas quando eu pisquei de novo, a visão não mudou. Ela continuava ali, erguida, ao meu lado, e então aconteceu a primeira coisa que me fez desejar nunca ter acordado naquela noite. A boneca levantou um dos bracinhos duros de plástico e passou a mão no meu rosto. Eu realmente senti. Era uma mão gelada, pequena, firme, mas com um toque real. Não era imaginação. Não era sensação inventada. Era como se uma pessoa minúscula estivesse me tocando com a palma fria. Meu corpo inteiro se arrepiou. Eu tentei instintivamente me virar, me levantar, me afastar, qualquer coisa. Mas eu simplesmente não conseguia. Era como se eu tivesse sido empurrado para dentro de meu próprio corpo. Uma paralisia completa. E foi aí que ela falou. A voz não saiu da minha cabeça. Saiu do espaço entre nós. Uma voz fina, infantil, como um sussurro arranhado. Eu vou na cozinha pegar uma faca e já volto, para te matar. Aquelas palavras perfuraram meu cérebro como agulhas. Senti meus cabelos do braço se eriçarem, meu estômago embrulhar. Foi a coisa mais assustadora que já ouvi. Eu tentei gritar, tentei chamar pela minha mãe, que dormia no quarto ao lado. Mas minha boca não se abria. Era como se meus lábios estivessem colados. Eu forçava, mas nada saía, nem um sussurro. E boneca inclinou a cabeça para o lado, daquele jeito estranho que bonecas fazem quando alguém mexe nelas. Só que ninguém mexeu. Ela moveu sozinha. Você não vai conseguir chamar sua mãe, ela disse. Você não vai conseguir gritar.
E como se fosse a coisa mais natural do mundo, ela virou as costas e começou a caminhar em direção à porta do quarto. Eu realmente vi. A luz do corredor desenhou perfeitamente a silhueta do corpinho dela. Ela caminhava como uma criança pequena, com passos curtos e firmes. O som dos pés não existia, mas o movimento era real. Enquanto ela desaparecia pelo corredor, eu senti meu coração martelar dentro do peito. E então, de repente, como se alguém tivesse cortado um fio invisível, minha paralisia acabou. Eu consegui mexer os braços, virar o corpo e agi por puro desespero. Eu puxei minha irmãzinha, que dormia profundamente ao meu lado, e coloquei ela no meu lugar. Sim, eu fiz isso. Eu sei que é horrível admitir. Eu era só uma criança apavorada. A minha mente pensou apenas em sobreviver, em afastar a boneca de mim, em enganar aquele... Seja lá o que fosse, eu tremia tanto que mal consegui ajeitar a coberta. Deitei no lugar dela, imóvel, com os olhos escancarados, preso na escuridão. Poucos segundos depois, comecei a ouvir novamente o barulho. Ou melhor, a sensação de algo voltando para dentro do quarto. O colchão afundou. Não foi imaginação, não foi vento, não foi nada psicológico. O colchão afundou, como se algo subisse na cama, segurando a coberta com força para se puxar. Eu ouvi o tecido se mexendo, senti a coberta deslizando um pouco, sendo puxada por pequenas mãos. O peso, apesar de leve, era real. Era como se um gato subisse na cama. Mas era pior, muito pior, porque eu sabia exatamente o que estava subindo. Eu pude sentir o passo da boneca. Cada vez que o pezinho de plástico tocava o colchão, o tecido afundava. Então, ela falou de novo, com a voz ainda mais próxima. Não adianta trocar de lugar, eu te acho. Eu senti o ar desaparecer do meu pulmão. E então, finalmente, eu consegui gritar. Eu gritei com tanta força que a garganta queimou. Meus braços se debateram, minhas pernas chutaram o colchão. Eu me sacudi como se estivesse tentando arrancar algo invisível de cima de mim. Foi um grito primal, desesperado, carregado de terror puro. Em segundos, minha mãe entrou correndo no quarto, perguntando o que estava acontecendo. A luz acendeu e tudo ficou claro, menos para mim. Eu olhei em volta, desesperado, tentando localizar a boneca. Ela não estava na cama, não estava no chão, não estava no corredor. Minha mãe tentou me acalmar. Eu soluçava, completamente descontrolado. Consegui dizer apenas: a boneca tentou me matar. Ela tentou, ela falou comigo, ela me tocou. Eu lembro da minha mãe me abraçando com força, levando minha irmã de volta para o berço, me colocando no colo como se eu fosse menor do que realmente era. Depois disso, minha memória daquela noite fica embaçada. É como se minha mente tivesse apagado algumas partes para me proteger. Na manhã seguinte, sem pensar duas vezes, minha mãe recolheu não só Maribel, mas todas as bonecas da casa. Eram 4 bonecas ao todo. Todas foram doadas no mesmo dia. Desde então, nunca mais toquei numa boneca na minha vida. Ao longo da adolescência, outras coisas estranhas aconteceram comigo. Minha cama já tremeu enquanto eu estava acordado, já ouvi passos do lado de fora do quarto quando não havia ninguém em casa. Já senti mãos frias pressionando meus ombros. Mas nada, absolutamente nada, se compara ao que vivi naquela noite. Até hoje eu tento encontrar explicação. Já pensei em paralisia do sono, mas eu me mexi no meio do acontecimento. Eu toquei minha irmã, eu virei de posição. O fenômeno continuou mesmo sem paralisia, então não faz sentido. Já pensei em sonho vívido, mas eu senti a mão, eu vi a boneca andando, eu senti o colchão afundar. São detalhes demais para serem um simples pesadelo infantil. Hoje, já adulto, quando conto essa história, algumas pessoas riem, outras acham que eu inventei, algumas tentam explicar de forma lógica, mas existe uma coisa que ninguém entende a não ser quem já passou por algo parecido. Há experiências que não podem ser justificadas por lógica nenhuma,
E essa foi uma delas. Eu nunca mais fui a mesma pessoa depois daquela noite. E talvez a boneca também não tenha sido. Meu nome é Larissa, e o que vou contar aqui aconteceu comigo em um período da minha vida em que eu jamais pensei que pudesse testemunhar algo que fugisse por completo da lógica humana. Eu tinha cerca de 10 anos quando minha prima, Mirella, começou a realizar trabalhos voluntários em um orfanato aqui da minha cidade. Ela sempre foi muito ligada às crianças e todos os meses organizava leituras de histórias, pequenas brincadeiras e ações solidárias para alegrar os pequenos que viviam ali. Eu costumava acompanhá-la algumas vezes, mas foi numa tarde específica, marcada para sempre na minha memória, que uma das meninas me contou algo tão perturbador que eu jamais consegui esquecer. O orfanato sempre ficava mais alegre próximo ao Natal. Era o único período do ano em que as crianças recebiam uma quantidade grande de doações vindas da comunidade local. Nesse ano em específico, chegaram bonecas, carrinhos, bichos de pelúcia, livros infantis, doces e até alguns brinquedos mais raros, daqueles que não se vê com facilidade. Lembro-me claramente da mistura de cheiro de tinta fresca com perfume de lavanda que as cuidadoras usavam para limpar o salão onde os presentes eram organizados. As crianças vibravam de alegria enquanto os pacotes eram abertos e os brinquedos distribuídos. Entre todas as crianças, havia uma garotinha chamada Helena, de aproximadamente 5 anos, uma menina delicada, de cabelos castanhos finos e olhar curioso. Enquanto todos corriam pelo salão experimentando seus brinquedos, ela ficou completamente encantada por uma boneca de pano com rosto de porcelana. A boneca tinha um vestido azul claro, com pequenos detalhes bordados à mão e 2 tranças ruivas presas com laços de fita branca. Para mim, era uma boneca comum, embora um pouco antiga. Mas para Helena, era como se tivesse encontrado algo que procurava há muito tempo. Ela abraçou a boneca com tanto carinho que parecia até que tinha encontrado um bebê de verdade. Instantaneamente, ela escolheu um nome: Clarinha. Até então, tudo era normal, ou pelo menos parecia ser. Naquela noite, todas as crianças dormiam tranquilamente em seus respectivos quartos quando uma das cuidadoras, Rosalie, foi acordada por gritos vindos do corredor. Ela se levantou às pressas, ainda sonolenta, e correu até o quarto de onde os ruídos vinham. Ao abrir a porta, encontrou uma das meninas encolhida num canto, chorando desesperadamente. A garota tremia tanto que sua voz mal saía. Quando Rosalie conseguiu acalmá-la o suficiente para perguntar o que havia acontecido, a menina respondeu, entre soluços, que a boneca de Helena tinha atacado ela. Obviamente, Rosalie não acreditou de imediato. Achou que fosse apenas um pesadelo ou uma briga entre as crianças. Mas quando examinou o corpo da menina, percebeu vários arranhões nos braços e até no rosto. Arranhões fundos, feitos por algo mais afiado do que unhas humanas. Rosalie, indignada, começou a questionar as outras meninas do quarto. Quem fez isso? E, para seu espanto, todas apontaram para a boneca de Helena, afirmando que tinham visto a boneca se mover sozinha e arranhar a colega. Rosalie ficou furiosa, mandou todas dormirem e disse que conversariam sobre isso na manhã seguinte. Mas as crianças imploraram para que ela tirasse a boneca do quarto. A cuidadora, incrédula, ignorou o pedido e apagou as luzes. A partir daí, o clima dentro do orfanato começou a mudar. Na manhã seguinte ao ataque, nenhuma das crianças se aproximava de Helena. E o mais inquietante é que ela parecia não perceber o comportamento estranho das colegas. Andava pelos corredores conversando com a boneca como se fosse alguém de verdade. Respondia baixinho, balançava a cabeça, fazia carinho no rosto de porcelana. Para os adultos, parecia brincadeira infantil, mas para mim e para as outras crianças que sabiam o que tinham visto, aquilo era perturbador.
Com o passar dos dias, novos ataques começaram a acontecer. Arranhões aqui, mordidas acolá, e sempre durante a madrugada, sempre com as mesmas testemunhas apontando para a mesma boneca. As cuidadoras começaram a acreditar que talvez alguém entre as meninas estivesse atacando as outras devido a ciúmes ou brigas, mas nada se encaixava. A boneca passou a ser mantida num quarto separado de brinquedos, trancada, para tentar acalmar o terror das meninas. Helena chorou tanto que parecia que tiravam dela algo vital. Naquela noite específica, algo ainda mais estranho aconteceu. Uma das meninas do quarto acordou assustada ao ouvir a porta se abrindo devagar. A escuridão era tão profunda que tudo parecia mais silencioso do que o normal. Ela perguntou com a voz trêmula: "Quem está aí?" Uma voz infantil respondeu: "Sou eu, Júlia." Era Helena. Júlia, confusa, perguntou para onde ela estava indo. E Helena respondeu com a maior naturalidade do mundo: "A Clarinha está chorando no outro quarto. Preciso acalmá-la e também preciso alimentar o urso." Júlia gelou instantaneamente. "Urso? Que urso?" Ninguém tinha um urso, mas a menina apenas pediu que Helena voltasse para a cama. Helena, contrariada, fez isso, mas parecia extremamente angustiada por não cumprir a tarefa que dizia que a boneca ordenava. Horas depois, mais gritos, mais arranhões, mais marcas profundas em outra menina que dormia no mesmo quarto. E novamente as crianças disseram que tinham sido atacadas pela boneca. Só que desta vez a boneca estava trancada no quarto de brinquedos pela segunda noite consecutiva. Esse foi o ponto em que a diretora do orfanato, Dona Márcia, decidiu que precisava intervir. Ela pediu para revisarem as câmeras do corredor. As cuidadoras se reuniram com ela na sala de monitoramento. O que viram ali fez o sangue de todas gelar. A gravação mostrava claramente a porta do quarto de brinquedos se abrindo sozinha, lentamente, como se alguém empurrasse por dentro. Então, algo saiu rastejando de lá. Algo pequeno, que movia braços e pernas num ritmo não humano. Era a boneca. Clarinha rastejava pelo chão como um animal, virando a cabeça para os lados como se procurasse algo. Quando chegou até o quarto das crianças, a porta se abriu, por Helena. A garotinha a deixava entrar e depois voltava para a cama como se nada acontecesse. Minutos mais tarde, a boneca saía rastejando de volta para o quarto de brinquedos e a porta se fechava sozinha atrás dela. A diretora quase desmaiou. Na mesma hora, chamou um pastor conhecido da região, um homem chamado Pastor Eliseu, considerado experiente em situações espirituais. Ele chegou no orfanato durante a madrugada e a primeira coisa que pediu foi para conversar com Helena. A menina entrou na sala de mãos dadas com a boneca, mesmo depois dela ter sido trancada. Ela chorava e dizia que Clarinha não queria aquele homem ali, pois ele era mau e iria machucá-la. O pastor tentou tranquilizá-la, dizendo que não faria mal a ninguém, mas a menina tremia como se estivesse defendendo algo que realmente acreditava estar vivo. Após muita insistência, Helena começou a revelar detalhes assustadores. Disse que Clarinha tinha um amigo, um urso enorme, invisível para todos, mas não para ela. Segundo a menina, o urso ficava irritado quando não recebia comida à noite. E quando Helena se recusava a levantar para levar algo para ele, o urso ordenava que Clarinha atacasse as outras meninas do quarto como forma de punição. O pastor então perguntou: "Onde está esse urso agora?" Helena levantou a mão devagar e apontou para um sofá velho no canto da sala. O pastor virou-se lentamente. De início, não viu nada, mas poucos segundos depois sentiu o ar ficar pesado, como se estivesse respirando dentro de um freezer. Um cheiro de terra úmida tomou conta do ambiente. O pastor gelou. Nos olhos espirituais dele, como ele mesmo relatou depois, surgiu a imagem de uma criatura enorme, deformada, com olhos fundos e um corpo disforme, sentado exatamente onde Helena apontara. Ele fechou os olhos e começou a orar sem hesitar.
As cuidadoras se ajoelharam, as crianças se abraçaram e começaram a rezar também. Enquanto isso, o pastor tomou a boneca nas mãos e decidiu destruí-la. Mas quando começou a bater o rosto de porcelana contra o chão, um grito agudo ecoou pelo salão. Um grito não humano, um lamento desesperado, como se algo estivesse sendo arrancado à força de dentro daquela boneca. O grito demorou longos minutos, até cessar de repente no instante em que Clarinha se despedaçou por completo. Em seguida, queimaram os pedaços da boneca no pátio do orfanato, enquanto o pastor orava sem parar. Helena chorou desesperadamente, mas com o passar das horas começou a se acalmar, como se tivesse sido libertada de algo que a controlava profundamente. O orfanato voltou ao normal nos dias seguintes, mas nenhuma das crianças esqueceu o que aconteceu ali. Até hoje, quando passo em frente ao prédio antigo, sinto um arrepio na espinha. A sensação de que algumas coisas, mesmo destruídas, deixam rastros que jamais desaparecem.